Primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 19, nós veremos o que significa o mundo jaz do maligno. Verso 18: Sabendo que todos aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. João continua a tratar do assunto sobre o pecado, e em contraste com aqueles que pecam, pecado de morte, João diz que aqueles que são nascidos de Deus não vivem em pecado. O cristão que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado e nem vive em pecado. O cristão que nasceu de novo agora tem uma nova natureza, uma nova mente, uma nova vida em Cristo Jesus. O pecado e o cristão é incompatível. Não tem como haver uma harmonia entre o cristão e o pecado. Nem um convívio entre o cristão e o pecado não pode existir. O pecado na vida do cristão agora é um acidente e não mais um hábito. O cristão é oponente do pecado e não seu aliado. O cristão não subestima o pecado, mas foge dele. João diz que aquele que foi gerado por Deus ou nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. É Cristo o gerado, nascido de Deus, e não o cristão. É Cristo que o guarda é Cristo que guarda o cristão, e o maligno não lhe toca. A segurança do cristão não reside nele, mas em Cristo. Se o Senhor não guardar a cidade, como diz no Salmo 127, em vão vigia a sentinela. O maligno tenta destruir o povo de Deus, e somente Jesus pode nos guardar dele. Ele investe na vida do cristão através das tentações, dos enganos, das mentiras, do sofrimento, do orgulho, de doenças. É por isso que precisamos da proteção de Cristo. Quando João diz que o maligno não lhe toca, esse tocar significa deter o cristão. Então, aqueles que nasceram de novo, o maligno não consegue parar eles e nem controlar eles, porque agora eles são guardados e protegidos por Cristo. O cristão que foi salvo por Cristo e não vive em pecado é guardado por Deus e o maligno não lhe toca. O cristão, ele sofre retaliação espiritual? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Por que o cristão sofre retaliação espiritual? Ou o cristão sofre retaliação espiritual? E a verdade é não. O que é retaliação? É um ato ou um efeito de retaliar, uma represália, ou retaliar é revidar com dano igual ao dano recebido, ou vingar ou afrontar. Lá em Lucas 10:19 diz: Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lá em Lucas também, capítulo 11, verso 4, diz assim: Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós, e não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. João 17:15 diz: Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. O diabo não pode fazer o que ele quiser na vida do cristão sem a permissão de Deus. É por isso que não existe retaliação. Assim como nós vemos também a palavra de Deus dizendo, o Senhor Jesus dizendo: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. O que isso significa? É que o diabo ele não pode fazer o que ele quiser na vida do cristão.
Aqui Jesus está mostrando que Satanás ele queria tocar em Pedro, ele queria cirandar Pedro, mas ele teve que pedir autorização para o Senhor. Assim como também está lá em Jó, capítulo 2, do verso 4 ao 7, que diz: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos, na sua carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O que isso significa? Que a única maneira do diabo tocar na vida do cristão é se ele der legalidade através do pecado ou se Deus ele permitir. Verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. João ele diz que somos de Deus. João diz que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob a influência do maligno. O diabo ele controla um sistema que se rebela contra Deus e contra sua palavra. Ele domina e governa a vida de pessoas que fazem a sua vontade e que se opõem a Deus. O maligno está por trás de falsos líderes políticos, leis, músicas, livros, inversões de valores, informações falsas, uma falsa felicidade, uma falsa paz, uma falsa alegria, falsos pastores, falsas curas, falsos milagres, falsas igrejas, um falso evangelho. Todo esse sistema criado por Satanás é inimigo de Cristo, da Igreja de Cristo, da Palavra de Deus e dos filhos de Deus. É por isso que o povo de Deus deve se manter de olhos bem abertos, porque o mundo inteiro jaz no maligno. E ele cega espiritualmente milhares de pessoas e as mantém em escravidão.